Olá, minha gente. E esse vídeo é para fazer um relato para vocês. Eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive. Na noite passada, foi difícil eu conseguir dormir. E eu tentei, não tinha posição certa. Não tinha posição para dormir, eu estava assim me sentindo cansada e não conseguia. Só que chegou um momento que foi fácil demais. Eu passei muito tempo tentando. E quando eu desisti, eu dormi facilmente. E dormi muito bem por um curto período de tempo. E eu acordei de madrugada, sentindo algo que eu nunca senti antes. Eu sentia o meu corpo todo, eu já estava dormindo e sentindo isso, porque eu acordei em meio a isso, sentindo isso. E eu sentia meu corpo se arrepiando, pequenos choques, aqueles que são, que a gente gosta de sentir, sabe? E o arrepio também era bom, e era no corpo todo. Os pequenos choques eram no corpo todo. E eu acordei, e dentro de mim, na minha cabeça, era como se fosse a minha voz, porém eu não estava falando. Mas repetia, eu sou, eu sou, eu sou, sem parar. E era algo tão bom que só de falar, tipo, eu sinto um pouco, sabe? E eu levantei por impulso. Eu levantei por impulso e quando eu olhei em cima do meu birô já tinha uma declaração escrita. E quando eu gravo um áudio, eu gosto de gravar em pé, porque a voz fica mais clara, eu sinto que a voz fica mais clara, fica com mais energia, digamos assim. Principalmente porque eu gravo à noite os áudios e sentada eu já vou estar cansada do dia, a voz fica mais baixa. Então eu peguei esse papel, colei uma fita, colei na parede para que eu ficasse em pé. E eu peguei o celular e coloquei para gravar áudio e eu já fechei os olhos. Eu estava fazendo a prática, não era simplesmente gravar um áudio. Eu estava fazendo a prática e quanto mais eu falava e fazia a declaração e repetia, mais eu sentia aquilo forte no meu corpo. E da primeira vez que eu gravei o áudio, eu contei quantas vezes eu fiz a repetição. Mas dessa vez não. Eu fiz e nem sei quantas vezes foram, mas eu fiz até o momento que eu parei e pronto. Sem explicação, sem que nem porquê. E claro, eu estava consciente o tempo todo. Sabe, eu continuei fazendo e estava tudo bem, eu poderia ter feito quanto tempo fosse, porque eu estava confortável. Mas parei quando senti que era o momento de parar sem ter planejado parar. E quando eu terminei aquilo, eu senti que eu já não estava com sono. Eu estava me sentindo descansada, como se tivesse dormido a noite inteira. Eu estava bem, estava cheia de energia. E falei assim, eu poderia editar agora, deixar pronto. Mas eu falei, não, deixa eu sentir isso, porque eu nunca senti isso e é muito bom. Então deixei o celular de lado e deitei. E meu corpo ainda se arrepiando, mas eu fui relaxando e fui sentindo uma paz tão grande. Até adormecer e dormir novamente. Porém, quando eu acordei hoje, pensando nisso, pensando nessa experiência, eu comecei a refletir sobre as inspirações espirituais que a gente tem. E que a gente ignora exatamente pelos preconceitos que foram colocados na gente, de quando se fala sobre o espiritual. Colocam medo na gente como se nós não fôssemos espíritos. E eu pensei em algo que todos nós somos sensitivos, conscientes ou inconscientemente. Quantas vezes você está dando uma palavra de consolo, de força a um amigo e saem palavras de você que nem faz parte do seu vocabulário? Saem frases completas que você depois pensa, de onde eu tirei isso? E você não entende que são inspirações divinas, sim. Às vezes você planejou fazer um almoço, no dia a dia mesmo. E de última hora você diz assim, não vou mais fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mudou, de A para B. E vem alguém almoçar na sua casa. E de repente aquela pessoa, o seu filho, um convidado que seja, ele diz, eu amo essa comida, tá incrível. Às vezes aquela pessoa queria se sentir importante, queria se sentir amado. E sente isso através daquela comida que é a comida preferida dela. E que você nem tinha pensado de primeiro em fazer aquilo. E isso passa despercebido. Como se não fosse uma inspiração.
pequenas coisas curam. E a gente faz pequenas coisas e até grandes no dia a dia, sem perceber, sem se dar conta que estamos sendo inspirados o tempo todo. E aí eu pensei, por exemplo, no Ho'oponopono. Quando eu falei sobre o Ho'oponopono da Nova Era, algumas pessoas perguntaram, mas de onde veio isso? Por que Ho'oponopono da Nova Era? Por que mudou? De onde que você tirou isso? E quando se fala de Ho'oponopono, muito se fala do Dr. Hugh Lane, porém ele popularizou a prática, mas antes dele já era praticado o Ho'oponopono há centenas de anos. E de onde veio a inspiração? Quem inspirou o Ho'oponopono foi o mestre Rumi. E é um mestre ascensionado. E aí eu pensei também na lei da atração, que se popularizou o conhecimento da lei da atração através do documentário O Segredo. E quem inspirou o segredo? As pessoas falam, o segredo de Honda. Mas quem inspirou o segredo? Os Abrahams, que são seres de luz, entidades de luz. E o eu sou, a prática do eu sou, a ativação do eu sou. O Conde de Saint-Germain, a grande fraternidade branca, que são mestres ascensionados. E por que não se fala nisso? Por que não se fala nessas inspirações? Na raiz daquilo. Voltando ao Ho'oponopono, o próprio mestre Rumi, que passou o Ho'oponopono tradicional, ele também passou o Ho'oponopono da Nova Era. Porque ele fala que tudo no universo se transforma para permanecer útil. E quando ele inspirou o Ho'oponopono tradicional, a Terra estava vivendo uma energia. Agora, tudo está se transformando. É outra energia. É outro paradigma. E também veio dele essa inspiração. Algumas pessoas evitam falar sobre essas inspirações espirituais exatamente porque a maioria de nós está cheio de preconceitos que foram plantados na gente. E chegou a hora de você entender que pessoas espiritualizadas, elas não têm preconceitos. Elas não carregam nenhum tipo de preconceito de nenhuma espécie. Isso é básico. E estamos vivendo o fim das ilusões. De parar de tentar tapar o sol com a peneira. A verdade é que o tempo todo nós somos inspirados espiritualmente por sermos seres espirituais. Todos nós que estamos aqui temos uma missão a cumprir. Temos um propósito e às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes uma pequena inspiração que a gente nem nota que foi uma inspiração faz a gente tomar uma atitude, seguir um caminho. Quantas vezes não aconteceu com você, por exemplo, de tomar um caminho que não era o caminho que você costuma tomar? E depois ouvir, mas aconteceu uma coisa ali, aconteceu, por exemplo, um assalto, e você diz, poxa, eu faço sempre aquele caminho, e dessa vez eu não fiz, porque que interessante, né? Os mistérios de Deus às vezes não é mistério. Mistério muitas vezes são coisas que a gente não quer entender, que a gente não busca entender. Mas você não sabe que você recebeu uma inspiração espiritual, um soprinho no ouvido para mudar de caminho, porque aquele não era o momento de você passar por aquilo, porque você não estava vibrando naquilo, porque você não precisava passar por aquilo. O tempo todo nós estamos sendo inspirados. E muitas vezes a gente não quer ver isso. E eu queria falar que tudo é espiritual. Não há separação. Às vezes a gente simplesmente não quer ver, mas tudo é espiritual. E nessa questão das pessoas nunca falaram sobre a inspiração do segredo, a inspiração do Ho'oponopono, a inspiração do eu sou. Eu quero dizer que mesmo que você tenha preconceitos plantados, seja lá por quem for, pela religião, e que muita gente grande, não vai falar sobre isso porque construíram negócios em cima disso. E eu vou falar. Eu não me preocupo em falar. Eu não me preocupo em confrontar você com carinho, com amor. Eu não me preocupo em colocar o dedo na sua ferida, se é para ajudar na sua cura.
porque eu também já fui uma pessoa preconceituosa. Porque me ensinavam que isso não é de Deus, que isso é errado, que isso é aquilo. Mais uma vez, deturpando as verdades que podem nos libertar. Entendermos como funciona o universo. E aceitarmos isso. Esse é um dos principais degraus. É aceitar quem somos. É aceitar a nossa essência divina. Aceitarmos que estamos sendo amparados, que estamos sendo inspirados, que estamos sendo amados, que nunca estamos sozinhos. Que todas essas práticas são inspirações espirituais para ajudar no nosso crescimento, na nossa iluminação, na nossa cura. Então hoje o que eu queria dizer é que tudo é espiritual. Deixar claro, sim, que o Ho'oponopono não é do Dr. Hewlett. O Ho'oponopono foi nos dado pelo Mestre Rumi. Que o segredo, o documentário O Segredo, o livro O Segredo, da Rhonda, foi inspirado pelos Abrahams. E que a técnica Eu Sou, a ativação do Eu Sou, é um conhecimento sagrado que o Conde de Saint-Germain nos deu, junto com a grande fraternidade branca. E se isso causa estranhamento a você, procure mais sobre isso, entenda mais e sabe, quando você para tentar entender as coisas básicas do dia a dia, as inspirações que você recebe no dia a dia, como mudar de caminho, ou como fazer aquele caminho, ligar para aquele amigo para conversar com ele. Às vezes você não sabe as lágrimas que ele estava derramando antes de você ligar. E que a sua ligação deu esperança, deu mais confiança, fez ele ter ideias. Tudo isso são inspirações divinas. E você nem sabe quem te deu essa inspiração. Se abra para entender que a espiritualidade está em tudo. E que estamos todos a serviço dela, consciente ou inconscientemente. Mas quando a gente vamos parar de se iludir, sabe? Porque a gente está vivendo um momento de transição. E quanto mais nós aceitarmos a nossa essência, quanto mais nós buscarmos entender como as coisas acontecem, como funciona o universo, mais nós vamos nos expandir, mais nós vamos nos elevar. E entendermos também que a espiritualidade vai muito além de religião. Não necessariamente está ligada à religião. A religião poderia sim ajudar nisso, mas nem sempre ela faz esse papel. Mas se você se aceitar também como um ser espiritual, esse é o caminho, sabe? O caminho é a porta aberta para essa jornada, para entender e aceitar quem você é. E para a gente não fazer, como é que se diz? Para a gente não fazer as coisas por meias palavras, para a gente não tentar se iludir mais. A maioria das coisas que nós usamos hoje, sim, são tudo é inspiração. Tudo é inspiração espiritual. Não há separação nisso. É sobre isso que eu queria falar. E é isso aí. Eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito. Te convido a aceitar e a viver, a vivenciar quem você realmente é. E se abrir, porque quando você se aceita isso, mais a serviço da espiritualidade você estará. Mais você estará apto a ajudar pessoas, mais você estará atento a ouvir a sua intuição, a ouvir essas inspirações. E quando você age através dessas inspirações, você pode ajudar alguém a se curar, você pode salvar vidas. Você pode salvar a sua vida. Por isso é importante falar isso. E talvez em alguns momentos eu não consegui ter as palavras corretas, mas eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu queria te passar. Por muito tempo na vida, como eu disse, muitas coisas foram deturpadas que hoje, vivendo elas, eu me liberto cada dia mais. Eu costumo dizer que por muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa religiosa, muito religiosa, impregnada de crenças limitantes. E quando alguém me pergunta sobre isso, quando alguém conversa comigo sobre isso, e eu ouvia coisas horríveis quando me afastei da religião, terrorismo mesmo, e eu sentia angústia com aquilo, porque eu só conhecia a Deus quando eu saí desse meio. E eu não estou dizendo que é certo, que é errado. Tudo depende do ponto de vista e como é usado, como é ensinado.
mas onde eu estava me fazia mal e me limitava como ser humano e como ser espiritual, como ser divino. Nunca que eu tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, que me libertaram, que me curaram. E isso é assunto para um outro vídeo. Mas aquilo que eu senti na noite passada, aquilo foi extraordinário. E isso não seria possível se eu não tivesse aceitado quem eu sou, se eu não tivesse aberta para dizer para o divino, eu aceito quem eu sou. E eu quero fazer disso um propósito. Eu quero, sabendo quem eu sou, trabalhar para, sabe, para ajudar outras pessoas a se reconhecerem também. Porque quando você sabe quem eu sou e o eu sou que habita em você, e quando você ativa isso, você não precisa mais viver limitações. Você só vai acreditar na perfeição divina, no amor divino, na luz divina. E isso salva, isso cura, isso transforma. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.